Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Antes de começar o vídeo de hoje, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, já deixa o sininho ativado para receber as notificações. Se você tem interesse, se você pode ajudar a Casos a crescer ainda mais e investir cada vez mais aqui no canal, em equipamentos, em iluminação, em tudo que pode favorecer aqui a Casos e Mistérios a crescer, já se inscreva lá no Apoia-se, eu vou deixar aqui o link e também na descrição do vídeo. E claro, não deixem de me seguir lá nas outras redes sociais, tá aqui, casos.mistérios e Casos e Mistérios, vou deixar aqui para vocês. E hoje eu vou trazer aqui no canal uma história o tipo de história que vocês gostam bastante, que eu gosto bastante de contar, que é a mistura do sobrenatural com um caso criminal. E dessa vez eu vou trazer a história sobre o assassinato de Melanie Uribe. Bom, Melanie Uribe, ela tinha 31 anos e ela era enfermeira em um hospital lá em Burbank, lá na Califórnia. Ela era divorciada e ela tinha um filhinho de 8 anos. Um belo dia, no caminho para o trabalho, em sua caminhonete, ela foi abordada por 2 homens, conforme testemunhas. Ela estava parada em um semáforo quando ela foi abordada por esses homens que a obrigaram a abrir, o carro. Eles entraram para dentro e seguiram viagem junto com ela. Quando ela não compareceu ao hospital para trabalhar no dia 15 de dezembro de 1980, a equipe, o seu chefe, estranhou muito e decidiu contatar a família. O patrão dela telefonou para a casa dela, mas não teve nenhuma resposta e estranhou muito porque ela era considerada assim bem confiável e ela nunca costumava faltar ao trabalho nem se atrasar ao trabalho. Então, logo em seguida, eles notificaram a polícia. Na manhã seguinte ao desaparecimento, nas buscas, a polícia conseguiu localizar a caminhonete que estava queimada da Melanie e bem próximo à caminhonete dela eles encontraram o uniforme da Melanie. Tudo começou a ficar um pouco mais estranho, vamos dizer assim, no dia 17 de dezembro, 2 dias depois do acontecimento, quando uma balconista de 32 anos, chamada Ira Smithfield, ouviu sobre o desaparecimento da Melanie no rádio e sobre as buscas que estavam sendo feitas pela Melanie, que a polícia estava realizando. Imediatamente, essa balconista, que não tinha nada a ver com a Melanie, nem nada a ver com o caso, ao ouvir aquela notícia pelo rádio, ela sentiu algo bem estranho, bem diferente para ela. Ela imediatamente pensou consigo mesma, ela não está em uma casa. Como se viesse aquele pensamento na mente dela, como se fosse uma voz na mente dela, mas que não parecia ser um pensamento seu. Logo em seguida a essa voz, esse pensamento que não era dela vir na cabeça, ela teve uma espécie de visão que era como um filme, muito, muito claro. Ela viu um desfiladeiro e uma estrada curva com arbustos, colinas ao fundo e um caminho de terra levando para algo branco. Ela acreditava que aquilo branco poderia ser o uniforme da Melanie, mas ela acreditava que se era o uniforme, era o corpo da Melanie. A Ira, ela não sabia o nome do lugar, mas ela sentia no coração dela que conhecia o caminho para o local. Ela nunca se considerou uma vidente, na época ela não se considerava uma vidente, mas aquilo que ela sentiu, e viu, ela não conseguiu guardar para si mesma e foi em direção à polícia contar a eles. Um detetive atendeu ela lá, o Lee Ryan, que ficou bem cético em relação às coisas que ela falou. Porém, ele não descartou de cara, assim. Ele verificou a identidade dela, viu que ela era uma trabalhadora, que ela tinha habilitação, enfim. Confirmou que ela era uma mulher aparentemente normal e não desconsiderou 100% as coisas que ela falou. Porém, também eles não foram imediatamente verificar o que ela tinha dito. Ela mesma decidiu ir atrás das pistas que ela teve. Ela localizou a área onde ela acreditava que o corpo da Melanie poderia estar, dentro de um mapa da cidade. Uma parte remota do Vale de San Fernando, em Lopes Canyon, acima de Ladyville Terrace. Ela tinha um pressentimento muito forte de que ela ia encontrar a Melanie lá, viva ou morta, mas ela sabia que a menina estava lá, de alguma forma. Essa tal vidente, dizia não ser vidente, ela foi até o local do mapa
ela foi com alguns membros da família e começaram todos a procurar, né, sem a ajuda da polícia. Indo em direção ao topo do cânion no carro dela, ela sentiu um trauma, uma espécie de presença, como se algo ruim tivesse acontecido ali. Ela sentiu talvez o que a Melanie poderia ter passado ali, ela sentiu muita presença da Melanie. E naquele momento ela teve certeza que ela estava no caminho certo. Ela decidiu descer o desfiladeiro e ela notou marcas de pneus recentes e sentiu o mesmo trauma de novo, né? O mesmo sentimento ruim. E de alguma forma ela soube que aquelas marcas de pneu, do pneu daquele carro que esteve ali, teve algum envolvimento com o caso da Melanie. Mais abaixo no desfiladeiro, eles pararam, né? A Ira e a sua família pararam quando a Ira ela notou algo estranho no mato. Ela foi em direção ao mato e ali ela viu um corpo com sapatos de enfermagem brancos, exatamente na paisagem que ela tinha visto, né, na visão dela. A polícia foi chamada, eles levaram o corpo da mulher e na autópsia foi confirmado que era Melanie. Logo em seguida, a polícia fez o quê? Prendeu a vidente. Até que é aceitável, né? Para tirar todas as dúvidas, é normal, né? Não vamos tirar a razão da polícia nesse momento. Mas o desenrolar dessa história, ela foi interrogada pela polícia porque, de fato, eles suspeitavam dela, né? Como que essa mulher vem do nada, sabendo do caso, dizendo onde o corpo tá? É óbvio que para eles, como profissionais, né, da polícia, eles estão fazendo a parte deles, que é interrogar a mulher que sabia sobre o corpo. Como que você sabe disso? Eles interrogaram ela por horas e chegaram a fazer até um teste de polígrafo que a Ira passou. Mas mesmo assim, eles disseram que ela falhou, mentindo para ela, e eles alegaram que ela estava mentindo, que ela conseguia controlar a respiração, que ela teria enganado o polígrafo, algo assim. A polícia acreditava que se ela não estivesse envolvida, né, com os assassinos, as informações vinham de fofocas na vizinhança. Ou talvez alguém que ouviu algo, mas teve medo de se manifestar. Esse era a principal suspeita da polícia em relação a essa vidente misteriosa. A polícia chegou a pensar também que a motivação, né, da Ira, da vidente, teria sido para ganho financeiro. E logo no dia seguinte, ela foi formalmente acusada de assassinato, gente. E olha como as coisas são. Pouco tempo depois deles acusarem a vidente, a Ira, sem ter certeza, sem causas, sem provas físicas que foi ela, um informante da polícia estava num bar. Vejam bem, estava num bar quando, sem querer, ele sentou perto de alguns jovens que estavam conversando sobre algo que tinham feito. Esse informante ouviu um dos meninos se gabar do assassinato de uma garota da vizinhança. Esse homem que estava se gabando, ele foi preso pela polícia e avisou a polícia que haviam mais 2 jovens envolvidos no crime. Então, no dia 21 de dezembro, alguns dias depois disso, a Ira foi finalmente libertada. 3 homens foram acusados do assassinato de Melanie. Um deles se chamava Luiz Carnell Morgan, de 20 anos, um rapaz não identificado menor de idade, de 17 anos, e Spencer Nelson, de 21 anos. Esse trio, ele pulou na caminhonete naquele dia, né, da Melanie, e levou ela até o desfiladeiro e antes de roubá-la, eles a estupraram e a espancaram até a morte. A causa da morte da Melanie foi um trauma na cabeça ao ser atingida por uma pedra. Mais tarde, a Ira entrou com um processo contra a polícia. Ela sentiu como se a reputação dela tivesse sido arrastado pela lama e ela só queria limpar o nome dela. Ela estava pedindo em torno de $750 mil em danos. E claro, teve toda uma ação envolvida. E na defesa, né, em defesa do departamento de polícia, foi alegado que a Ira queria só ser famosa. Talvez ela tivesse ouvido de um dos assassinos falando sobre isso. Então ela teria inventado toda aquela história que era vidente e tal para ganhar fama. Porém, a Ira ela negou durante o julgamento que tivesse qualquer desejo de se tornar famosa por ter encontrado um corpo.
Inclusive, eles chegaram a colocar uma policial disfarçada dentro da cela da Ira quando ela estava presa aqueles dias para tentar tirar algo dela. E ela ouviu a Ira falando dentro da cela que gostaria muito de escrever um livro sobre aquilo que estava acontecendo e talvez até fazer um filme da experiência dela. Mas a Ira, ela vendo isso sendo dito, né, dessa policial que ouviu isso lá disfarçada, ela se defendeu. Ela disse que eles interpretaram errado o que ela tinha dito, que ela falou sim sobre isso, mas que ela fez um tipo de referência que a situação que ela estava vivendo era tão estranha que parecia um filme, mas ela nunca quis, de fato, ser famosa por isso. No final dessa história, a Ira acabou ganhando na justiça apenas $24 mil, e embora ela seja uma pessoa muito sensível, no qual ela se descreveu, ela não se considera uma vidente. E que ela não chegou a ter outras visões depois disso, e que esse foi um caso que até hoje, para ela mesma, permanece um mistério. Gostaram da história de hoje? Não se esqueçam aqui de se inscrever aqui no canal, ativem as notificações e me sigam lá nas redes sociais, casos.mistérios e Casos e Mistérios lá no TikTok. Também tá aqui o link do Apoia para você ajudar a Casos cada vez mais a crescer. Dessa vez eu vou finalizar aqui com o meu chimarrão e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo!